Meus irmãos, quero saudá-los com a paz que há em Cristo Jesus. Sou o evangelista Claudionir e mais uma vez estamos aqui para o nosso vídeo no canal Maná Diário. Dessa vez estamos aqui para trazer a você a ministração da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, lição esta que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Você que nos tem acompanhado aqui através do canal Maná Diário, seja muito bem-vindo. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, também quero desejar boas-vindas a você. Se inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu like e assim vamos juntos disseminando a palavra do Senhor aos corações necessitados. Pois bem, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical traz como texto áureo o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O comentarista da lição vai nos trazer uma verdade prática dentro deste assunto, dizendo que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe, você que deseja nos acompanhar, pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 15 ao 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então vemos aí a nossa leitura bíblica em classe, uma porção maravilhosa da palavra de Deus, e vamos então dar sequência, vendo acerca do que Deus tem revelado a todos nós através da sua palavra. A nossa lição está então dividida em 3 tópicos principais, quais sejam eles: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O tópico 2 fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus, do poder divino. E o terceiro tópico da lição fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. No primeiro tópico, vamos ver que Paulo nos ensina, então, que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Já vimos em outra lição acerca da questão da eleição e da predestinação. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição e predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo também rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, ou a capacidade de compreensão por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então Paulo está rogando a Deus, intercedendo a Deus pelos santos, pelos chamados, pelos eleitos, para que eles tenham, através do Espírito Santo, a capacidade de entender as riquezas da glória, porque as coisas espirituais
se discernem apenas espiritualmente. Portanto, Paulo está pedindo a Deus para que concedesse aos seus o dom da sabedoria, a graça divina, para compreenderem e entenderem os mistérios de Deus. Vamos ver dentro da palavra de Deus algumas passagens interessantes falando acerca da sabedoria. Em Êxodo 31, a Bíblia vai dizer que Deus enche Bezalel do seu espírito de sabedoria, para que ele viesse a fabricar obras preciosas para o templo. Então Deus concede esta sabedoria, este entendimento, esta capacitação. Também no primeiro livro de Reis, nós vamos ver no capítulo 4, versículo 9, que Deus deu a Salomão a sabedoria do céu. E a Bíblia relata que Salomão foi o homem mais sábio dentre todos os homens da terra. Então a sabedoria, o espírito de sabedoria foi dado a Deus. O salmista, no Salmo de número 111, verso 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O salmista está falando acerca de uma sabedoria divina, inspiratória, e que nos leva à compreensão da palavra de Deus. Então, o temor do Senhor, diz o salmista, é o princípio desta sabedoria para ter o entendimento acerca das coisas celestiais. Provérbios 8 e o versículo 11 vai dizer que melhor é a sabedoria do que os rubis. Olha a valorização que tem a sabedoria, né? E também Isaías, capítulo 11, versículo 2, você pode ler na sua Bíblia, está falando acerca dos 7 espíritos que foram dados a Cristo. O espírito de sabedoria está entre esses. Na leitura de Isaías 11, 2, você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada. Vamos então à frente. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Vocacionados, chamados por Deus. Qual a esperança desta vocação? Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, como nós já falamos em lições anteriores, como é que nós temos essa esperança, esta firmeza, essa resistência para superar as adversidades da vida, acreditando numa promessa vindoura, numa promessa espiritual. Então, para que os crentes entendessem esta chamada, esta vocação, Paulo está rogando a Deus para que lhes desse então esta sabedoria, esta capacidade para resistirem nos dias maus, para suportarem, para vencerem as adversidades da vida, crendo nesta chamada e crendo neste mistério que é acerca da ressurreição, acerca da vida eterna. Também nós vemos que essa esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus chamou pessoas no passado. O segundo é que a chamada abrange serviço e santificação. E terceiro é que a participação gloriosa no futuro será para aqueles que permanecerem firmes em Cristo. Então, como a primeira chamada, ou o primeiro aspecto desta chamada, que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo. Então foi parte iniciativa de Deus, chamar no passado através de Cristo. Também a chamada abrangendo serviço e santificação no tempo presente, acha-se irrepreensível, né? Quando o crente vive em comunhão e anda de modo digno com o Senhor. E também a participação gloriosa no futuro fala sobre a vida eterna, conhecer a Deus face a face. Leia 1 Coríntios 13 e 12, e você vai ver acerca desta questão de ver e de conhecer o Senhor face a face. Vamos ver também nesta lição que o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, aquilo que está reservado a todos nós que fomos feitos filhos de Deus em forma de uma herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Então herança é algo que está destinado para os filhos, que não foi conquistado por nós, foi conquistado por outrem. Então a herança que está guardada em Cristo Jesus é para aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador e são feitos filhos de Deus. Riquezas refere-se então
as maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Vamos ver o que nos diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Os fiéis estarão então reunidos nas bodas do Cordeiro. Capítulo 19, versículos 7 e 9 de Apocalipse. Os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25 e 34 fala sobre isso estar preparado para todos nós desde a fundação do mundo. No tópico 2, sobre a excelente grandeza e força do poder divino, nós vemos que o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza. Então, além de o apóstolo orar para que eles entendessem as maravilhas de Deus, entendessem também a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Sobreexcelente é trazida do grego uperbalô, que significa extraordinário. Então, um poder e uma grandeza extraordinária da parte de Deus, para que se pudesse ser entendido isto. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos. Então aqui nós vamos ver uma didática para que você compreenda melhor acerca da Escritura Sagrada. Nós vamos recorrer aos termos gregos utilizados, visto que o Novo Testamento fora escrito na língua grega. Então o apóstolo vai fazer uso aqui de algumas palavras e nós vamos ver a tradução literal destas palavras. Ele faz uso de 3 vocábulos. Primeiro é falando sobre energia ou energeia, que é o poder em atividade. Depois temos o termo kratos, que significa intensidade, poder inerente a Deus, que vem da palavra grega issus ou ixus. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então nós vamos ver aqui que é o poder em atividade, a intensidade e o poder que é inerente a Deus. A ressurreição de Cristo está dentro desse poder, a sua ascensão à direita de Deus nos céus está dentro desse poder de Deus, e também a sua elevação acima de todo o domínio. Então Deus não pode ser compreendido pela mera lógica humana. Vamos entender aqui que, por mais que os homens muitas vezes se esforcem para compreender a Deus e estudar Deus, ele não pode ser entendida por forças ou sabedorias ou conhecimentos humanos. A sua revelação é o que nos mostra quem e o que ele é. Portanto, necessitamos de Deus para conhecer ou nos aproximar do conhecimento concernente a Deus. E Deus existe e ele se revelou a nós de modo adequado através da sua revelação inspirada e inspiradora. Vamos ver que o que nós sabemos acerca de Deus é aquilo que Deus mesmo revelou sobre ele para nós. Além disso, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Na conservação, ele sustenta a criação através de leis estabelecidas. E na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo. Então este poder sobre-excelente de Deus, que exaltou a Cristo, que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, é o que controla todo o universo e toda a humanidade. Portanto, nada foge do controle, nada foge do seu domínio. No tópico 3 desta lição, falando sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, Paulo vai falar que ele é as primícias dos que dormem. O que são primícia? É a primeira porção, a primeira parte da colheita, a primeira colheita, as primícias. Então Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo
ressuscitando-o dos mortos. Deus é quem o trouxe de volta à vida. Ressuscitou a Cristo dos mortos. Atos, capítulo 2, versículo 32, nós vamos ver Pedro ali na sua primeira menção, né? Na primeira pregação, onde quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Nós vamos ver então que Pedro ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus para revelar aos homens essa grandeza do poder de Deus. E vai falar sobre Deus trazendo a si a exaltação de Cristo Jesus. E ele foi feito então as primícias dos que dormem quando fora ressurgido dentre os mortos, né? Ressuscitado dentre os mortos e apareceu aos seus apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 22, você pode ler ali falando também acerca desta maravilha de Deus. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Evangelho de João, no capítulo de número 5, nós vamos ver aqui uma revelação gloriosa nos versículos 28 e 29. No Evangelho de João, ele diz assim a todos nós: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui a ressurreição abrange a todos. Aí está havendo uma distinção entre aqueles que vão sair para uma ressurreição gloriosa, de exaltação, de salvação, e aqueles que ressurgirão dentre os mortos para uma ressurreição que vai os levar a uma condenação. Também Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 20, nós vamos ver o seguinte, versículos 20 e 21 de Filipenses, no capítulo 3, que nos diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui está trazendo, além do poder de Deus, também a transformação que sofrerá, o que passará ao nosso corpo abatido, nosso corpo que se corrompe, em questões sobrenaturais para ser um corpo glorioso, assim como é o de Cristo. Vamos ver também em Mateus capítulo 22, versículo de número 23, Jesus refutando o pensamento dos saduceus. Os saduceus diziam que não havia ressurreição. E eles chegam a Cristo com aquela pergunta acerca daquela mulher que havia se casado com um homem e ele morreu sem deixar descendência, então o seu irmão o toma por esposa e o morre sem deixar descendência, e assim sucessivamente, que era o costume judaico da época, para que deixasse o nome da família ativo. Então eles vão perguntar a Jesus: na ressurreição, de qual desses homens ela será esposa? Ora, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eles estavam trazendo uma pergunta para ver o que Jesus iria responder. E Jesus traz esta confirmação acerca da ressurreição, dizendo: vocês não sabem que quando os homens ressuscitarem serão como os anjos? Não haverá ali casamento, não haverá então ali também a questão da sexualidade. E aí Jesus vai trazer à tona essa questão verdadeira sobre a ressurreição. Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. É o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então esse triunfo também está assegurado aos salvos. Aqui é a plenitude, é o ápice, né? Jesus está acima de todos os homens, está acima de todos os poderes, está acima de todos os dominadores. Então ele foi exaltado, está assentado à destra de Deus. E isso também está reservado para nós, sermos exaltados naquele momento,
Após a ressurreição estaremos acima de qualquer domínio, acima de qualquer influência do mal. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Capítulo 2, versículo 6 da carta aos Efésios, você pode acompanhar ali na íntegra. Cristo exaltado sobremaneira. Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Está lá no capítulo 1, versículo 21. Significa que ele foi exaltado acima do bem e do mal, de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Então não existe nada que está acima do poder de Cristo, né? É debaixo deste nome, do nome de Jesus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor, porque o poder dele, o domínio dele está acima de todas as coisas. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, que está em Cristo, do qual ele é o cabeça. Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, meus amados, vamos ver aqui que nessa questão da exaltação, de assentar-se à direita de Deus, também o salmista, no Salmo 110, versículo 1, vai trazer ali essa questão de Cristo ser exaltado. Davi está falando sobre esta exaltação. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Davi não está falando dele, está falando através de uma revelação do Espírito, falando acerca de Cristo. Leia na íntegra o Salmo 110 e você vai entender ali o que o salmista Davi está trazendo, uma revelação gloriosa acerca de Cristo. E esta citação que o salmista faz no Salmo 110, verso 1, também é recitada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 33, e também na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12, vai trazer também esta citação de o Senhor Jesus estar exaltado e assentar-se à destra de Deus. A ênfase do Novo Testamento recai mais na ressurreição do corpo do que naquilo que acontece imediatamente depois da morte. Então a morte continua sendo uma inimiga, mas ela já não precisa mais ser temida. A morte continua sendo uma inimiga, uma adversária dos homens, mas não devemos temê-la. Por que é que não devemos temer a morte? Por que é que a morte não prevalece mais sobre nós? Porque para o crente o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto significa que morrer é receber mais de Cristo. Paulo vai falar isso em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Logo, morrer e estar com Cristo é muito melhor que permanecer no corpo presente. Embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que isso seja necessário. Portanto, o poder da vida e da morte, ou a decisão sobre viver ou morrer, não está em nossas mãos, mas nas mãos do Criador. Então, se for para morrer, estaremos com Cristo. E se não for a nossa hora, continuamos aqui e continuamos servindo ao Senhor. Depois disso, a morte nos trará o repouso ou cessação das nossas labutas e sofrimentos terrestres e a entrada na glória. Então, quando estamos firmados em Cristo e quando recebemos de Deus esta revelação acerca da sua glória e da sua grandeza, nós entendemos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se estamos aqui, vivemos para Ele. E se morremos, para Ele morremos. Estaremos para sempre com Ele. Essa certeza precisa estar calada dentro de cada coração e nem o mal nesta vida, nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Permaneçamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E como conclusão da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nós temos o seguinte texto. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Glória a Deus. Encerramos aqui a nossa lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a iluminação espiritual do crente. Na próxima lição, se Deus assim nos permitir, estaremos falando sobre
libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.